Fala galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o review da nova Tecnifibre Isoflex 305. Pessoal, raquete que vem com essa pintura maravilhosa. Para quem gosta de uma pintura branca, ela veio formidável, né? Sua maior parte branca e com alguns detalhes em vermelho e azul, característicos da Tecnifibre, tá? Pessoal, essa nova Tecnifibre, ela veio com as seguintes especificações. Ela está com 305 gramas, né, sem corda, deu aí com corda 325, tá? E com grip 332 gramas. Ela tem cabeça de 98 polegadas, equilíbrio de 32,5 centímetros, padrão de cordas 18 por 19, recomendação de tensão de 50 a 55 libras. Pessoal, ela conta com a rigidez de 64 RA e swing weight de 334, tá? Pessoal, para o teste padrão, encordoei ela com uma MSV Focus Rex 1.23 com 52 libras, beleza? Então bora pro bate-bola, bora saber mais um pouquinho da nova Tecnifibre T-Fight. Bom, pessoal, o que dizer dessa raquete, né? Não sei se vocês lembram, no ano passado eu já falei que a Tecnifibre, a T-Fight 305 RS já foi uma das minhas raquetes favoritas e eu acho que esse ano também vou manter essa nova Tecnifibre como uma das raquetes favoritas que eu testei esse ano, tá? Pessoal, ela, para começar nos golpes de fundo, ela entrega tudo o que é possível, tá? É claro que tem um custo e eu vou falar sobre esse custo, mas ela vai te entregar o que todos os clientes meus falam, cara, eu queria potência, mas também eu queria controle. Então com ela você vai ter essas duas características, né, bem ressaltadas. Ela te entrega um peso de bola magnífico, uma bola densa, pelo padrão de cordas, gente, 18 por 19. Eu nunca vi raquete com potencial de spin maior do que uma raquete igual essa, né? Então nos meus golpes de fundo, pessoal, tudo fluiu muito naturalmente, consegui jogar com essa raquete no nível de conforto muito grande, uma sensação de batida muito boa, e minhas direitas, elas estavam com peso e profundidade absurdas, tá? O potencial de spin dessa raquete, gente, é otimizado, ele não falta e nem passa, ele é o potencial de spin perfeito para casar com as características dessa raquete, tá? Então, pessoal, criava muitas situações deslocando o meu adversário de um lado para o outro, fazendo ele correr bastante, tirando o tempo dele e agredindo ele a todo momento. Essa raquete, pessoal, se você tá jogando no modo agressivo, né, se você tá jogando no ponto, é muito difícil o adversário reverter esse estado, né, de pressão, porque ela é uma raquete que você vai conseguir direcionar muito bem e você vai conseguir criar muita abertura com muito ângulo e muita profundidade. Então é uma raquete que te ajuda muito se você for o jogador agressivo e se você for o jogador defensivo, que gosta mais de jogar na defensiva e no contragolpe. Galera, ela é muito estável, ela é muito sólida, principalmente para redirecionar nível alto de ritmo do seu adversário. Então, se você está jogando com um cara que tem um peso de bola excelente, essa raquete vai te ajudar a devolver esse peso numa medida igual ou maior para o seu adversário, beleza? No backhand, pessoal, ela apresentou a mesma solidez no forehand, tá? Com exceção que, como o swing weight dela é um pouco alto, pessoal, 334, medido aí na nossa máquina, né? A esquerda, ela tem que ser um pouco antecipada, o movimento já tem que estar pronto para a gente só executar. Quando a gente executa, pessoal, o movimento é fluido, né? A gente aproveita desse benefício do swing weight para sua raquete e, através do contato, né, você poder fazer aquele follow through e ganhar, assim como na direita, ganhar profundidade, ganhar ângulo e conseguir agredir também no backhand, tá? No saque, ela se apresenta fantástica em saques flat.
eu tive um pouco de dificuldade de sacar com efeito, principalmente porque minha aceleração ela não é tão grande. Então, para saque que eu tinha que ter uma margem maior de segurança, né, eu tive uma ligeira dificuldade, mas para saque flat e também se você tiver numa condição boa de jogo ali, que você tiver folgado, quiser ir para um segundo saque mais de risco, um pouco mais forçado, com ela encaixa muito bem, pessoal. Então, saque com peso, saque com volume, saque denso, que é uma característica geral para essa raquete em todos os golpes, tá? Nos voleios, ela é muito estável em voleios, tá, pessoal? Então, firmou a mão ali na frente, seus voleios vão ter efetividade, eles vão ter posicionamento. E para realizar essas jogadas de toque também, pessoal, tá? Drops, slices, approaches, que você sai subir para a rede, ela acaba sendo uma raquete muito versátil, tá, pessoal? E nas devoluções de saque, pessoal, ela esbanja essa estabilidade, né? Esbanja a robustez de uma raquete que tem mais de 334, né, de swing weight. Então você consegue uma devolução de muita qualidade. Em relação à profundidade, que eu acho que foi a coisa que mais me agradou nessa raquete, foi o quanto eu estava devolvendo, atacando com profundidade, né? Então não é aquelas bolas que ficam no T e já ficam fácil do adversário antecipar ou mesmo poder te atacar, mas a profundidade que ela me deu na devolução foi um ponto muito positivo, tá? O que eu não consegui fazer muito bem, pessoal, foi defender igual eu consigo defender na minha esquerda, com raquetes um pouco mais leves, né, com swing weight um pouco mais baixo, de dar aquele tapa, tá, principalmente no meu backhand. Então devolver com slice ainda ficou um pouquinho complicado. Eu acho que eu teria que ajustar um pouco mais essa devolução, porque o slice acabou ficando lento, né? E às vezes eu recebia um saque um pouco pesado, um pouco rápido, e eu demorava para ajustar para poder devolver. Tá, pessoal? Nossa, Vitor, da mesma forma que eu falei da Blade, gente, eu fiz só elogios da Blade, né? Nossa, essa raquete, então, é uma raquete perfeita. Você só falou que ela tem ótima potência, ótimo nível de controle, bom posicionamento, potencial de spin excelente. Qual que é o problema dessa raquete, então, pessoal? O contra, pessoal, que é o swing weight alto, e é uma raquete que te cansa. Padrão 18x19, por ser um padrão denso, ele é um padrão que, juntando o peso estático mais o swing weight, é uma combinação que vai te cansando ao longo do tempo. Então é uma raquete que você joga o primeiro set muito bem, e depois, se você não tiver, né, a prática, uma qualidade física boa, se você não estiver fisicamente bem preparado, é uma raquete que vai te fazer cair de rendimento no segundo ou terceiro set, e aí você começa a perder as características principais, né, positivas que ela te dá. Então seu rendimento vai caindo, seu movimento vai ficando mais curto, você vai encurtando mais, e a raquete, que era tudo aquilo que eu falei, começa a ser pesada, né? Começa a ser aquela raquete que começa a te atrapalhar em vez de te ajudar, tá? Pessoal, no geral, uma raquete super robusta, estável para quem joga num nível técnico, que precisa disso aí, que joga com oponentes que batem uma bola pesada, precisa de raquete pesada para redirecionar ritmo ou para gerar ritmo, sendo agressivo mesmo, com excelente profundidade, com uma criação de ângulo que é incrível que essa raquete consegue fazer, tá? É uma ótima opção. Gente, raquete fantástica, fantástica, fantástica. Adorei a raquete, só que ela é uma raquete exigente, tá, pessoal? Tudo tem um preço em raquete, então ela é tudo isso, mas ela vai te exigir tecnicamente para você aproveitar todos os benefícios dela, e ela vai te exigir fisicamente pela proposta que ela oferece, principalmente do padrão de corda um pouco mais denso e de um swing weight que passa dos 330, beleza? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários e eu vou ter um prazer imenso de respondê-los, beleza? Galera, muito obrigado, até a próxima. Tchau!